Vamos lá, diz assim: eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin. Vou traduzir para você, desde Cades Barné, onde eles estavam ali acampados, até Reobote, na direção de Lebo-Hamat. Subiram do Negev e chegaram a Hebron. Hebron nós conhecemos, né? Isto é antigo, gente. Hebron da época do Abraão. Lá perto teve um negócio de uma compra do, né, o campo, com uma caverna, Macpelá, né, onde o Abraão queria sepultar a sua esposa. Ele comprou aquele local e mais tarde ele mesmo foi sepultado ali. O próprio Jacó, né? O próprio Jacó foi sepultado ali. José pediu que trouxessem os ossos dele quando viessem. E é bom que se diga que os ossos de José estão caminhando pelo deserto, tá? Os ossos de José estão caminhando pelo deserto com eles. Só que a gente sabe lá a história, vou adiantar aqui para vocês, mas está lá na frente. Nós vamos ver que o José foi sepultado em Siquém, que é o Sucote da época de Sicar da época de Jesus. Hoje você encontra aí com Nablus, tá? Não foi lá em Hebron, não. Hebron é muito mais abaixo. Nablus, Siquém, é lá perto de Samaria, gente. Samaria para cima, né? Olha no mapa aí, que aí não precisa confundir as coisas, não. De Hebron para Jerusalém já tem aí uma distância boa. Imagine você achar que Nablus ou Siquém é o mesmo local de Hebron. Não, não é assim não. Tem que estudar geografia para entender, tá bom? Bom, então, eles subiram, diz aqui o versículo 21, 22, subiram no Negev, chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai. Eu vou dizer de novo, esses caras moravam em Hebron, tá? Onde tem a terra que o Abraão comprou, dos hititas. Esses caras aqui, eles são filhos de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Ok? Então, esses gigantes moravam em Hebron. Repita. Hebron. Ok? Então, quando eles chegaram ao Vale de Escol, esse foi o nome que eles deram para o lugar onde eles pegaram aquele cacho de uva enorme, a ser carregado por 2 pessoas, um cacho de uva medonho. E cortaram, né, esse cacho de uva, levaram, tal. Chegaram a esse vale, depois colheram as romãs e colheram figos também. Por isso, versículo 24, por isso que aquele lugar foi chamado de Vale de Escol. É por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram dali. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui essa questão aqui do Escol, né? Escol. Depois eu chego lá nos comentários. Bom, vamos lá então. Quando o versículo 18 fala da região montanhosa, isso fala da região montanhosa ocupada pelos hititas, jebuseus e amorreus. Hititas, hebreus, hititas, Hebron, perdão. Hititas, Hebron, foi onde Abraão comprou o campo de Macpela. Jebuseus já é Jerusalém, mais de 50 quilômetros para cima. E os amorreus já ficavam um pouco mais para cima, lá para o lado de Siquém. Então, você pode ver isso aí. Agora, a questão da a espionagem, os comentários, né, do texto que eu acabei de ler, nos mostra que eles não deu para eles verem tudo, né? Mais uma vez, o deserto de Zin ficava no território que mais tarde foi entregue à tribo de Judá. Peraí. Zin ficava no território que mais tarde foi entregue à tribo de Judá, em sua porção sul. Sim, porção sul, é verdade, ali, né? Negev. E também a oeste, a extremidade sul do Mar Morto, também chamado de Mar Salgado. Tá certo? Reobote ficava na extremidade norte do Vale do Rio Jordão. Mas a sua identificação exata é desconhecida hoje, né? Ver sobre Bet e Reobote em 2 Samuel capítulo 10, verso 6. Ficava perto de Laís, ou Dan, próximo da entrada para Hamat. Esse território ficava no extremo norte das fronteiras de Israel, da fronteira de Israel, e foi somente nos dias de Davi e Salomão que os filhos de Israel tomaram controle dele. Veja, em Números 34, verso 8, Josué 13, verso 6, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 65, segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 5, e Amós, capítulo 6, versículo 14. Então, era uma importante cidade dos amorreus, Hamat, tá bom? E conhecida como Bek Alab, Hamat ficava na parte mais baixa daquele vale que começava imediatamente no norte do Mar da Galileia. Norte do Mar da Galileia. Mar da Galileia. Estou falando daquela região de Nazaré, Cafarnaum. É o mesmo mar de Tiberíades, tá? Tem outros nomes aí. Bom, versículo 22, você vai olhar que em tempos posteriores Hebron tornou-se
a herança de Caleb. Nós vamos ver isso lá no futuro. Quando eles tomarem posse da terra, o Caleb vai reclamar. Ele vai dizer, eu quero essa terra aí, que está cheia de gigantes. É para lá que eu vou tomar posse, porque eu já acertei isso com Moisés, já está acertado, meu filho. Aquela terra é minha. É o local mais perigoso, o mais difícil. Ele fez questão de ir para lá com 80 anos. Ele disse, eu estou tão forte quanto... Né, ele vai dizer isso lá no futuro. Quando eu era, saí do Egito. E eu vou mostrar para esse pessoal que cagou na calça aí, né? Deu relatório errado. Que quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Está dizendo que não era para a gente tomar posse por causa dos gigantes, pois eu vou para o lugar onde estão os gigantes e o Senhor vai me dar. Nos dias de Moisés, era ocupado pelos filhos de Enac, no caso Hebron, a tribo de gigantes, mencionadas em Números 13, verso 33. Deuteronômio 9, 2. E essa tribo de gigantes iriam se tornar um dos inimigos mais difíceis de serem vencidos pelos israelitas. Você vai olhar lá em Josué capítulo 15, verso 13 e 14, viu, legal? Então, outro nome que é mencionado aqui é Aimã, no hebraico, irmão de um presente, ou liberal, ou meu irmão. Ele foi um dos notáveis gigantes anaquins que habitavam em Hebron. Foram vistos pelos espias e por Caleb, cerca de 15 séculos antes de Cristo. Ou 15 séculos, antes de Cristo, isso mesmo. Posteriormente, os gigantes foram exterminados por Josué, mortos pela tribo de Judá. Vamos dizer aqui, vamos só mencionar aqui o Davi. Davi matou Golias, vamos ver isso lá na frente. Matou Golias e os discípulos de Davi, os valentes de Davi, mataram os outros 4 irmãos que ele tinha. Né, já em Gaza, né? Outra região, eles foram sendo expulsos, não foi de uma vez. Bom, o Sesai, que é citado aqui no hebraico, quer dizer livre ou nobre. Um dos 3 filhos do gigante Enac, que viviam em Hebron quando os israelitas enviaram os espias, né? Tá certo? Veja aí, Números 13, 33, Josué 15, verso 14, Juízes, né? Também 1, verso 10. Então, quando algum tempo mais tarde os israelitas invadiram a terra de Canaã, vão invadir, esse Sesai, ele vai ser derrotado em batalha. Lá em Josué 15, verso 14, que você vai ver isso em Juízes 1, 10. Talmai é outro que é citado no hebraico, quer dizer ousado ou vivaz. Era um dos 3 filhos do gigante Enac, um dos 3 citados. E seu grupo tribal residia em Hebron também, claro. Né? É isso aí. E mais um, Enac ou Anak ou Anakim. Aqui aparecem todas as palavras hebraicas assim traduzidas, ou também são descritas todas as tribos de gigantes da antiga Palestina, tá bom? No versículo 23 ainda nós estamos. Tá aqui, onde eu falei do vale de Escol, né? Eles colocaram o nome de Escol naquele vale, onde eles encontraram aquele hiper cacho de uva, certo? Então Escol é coletivo, perdão, esse nome locativo significa cacho de uva, Escol. Então os espias cortaram e levaram e deram nome para aquele lugar, tá ok? Vamos lá, o cacho de uva era tão pesado que foram necessários 2 homens para transportá-lo, suspenso por uma vara, em evidências positivas, a despeito do que 10 dos espias que recomendaram que não se efetuasse a invasão, pois eles temiam os habitantes do território, alguns dos quais eram gigantes terríveis que habitavam nas cercanias de Hebron, tá bom? Os gigantes aqui se tornaram um impedimento maior, foi o que fez com que o coração dos homens mais valentes de Israel se tornasse como manteiga derretida, né? Ok? Só uma perguntinha aqui, o que você acha? Quem você acha que levou aquele hipercacho de uvas? É claro que eles pudessem ter revisado e tal, de um para outro, pegaram também romance e outras coisas, mas eu creio que quem apresentou aquele cacho de uva foram os 2, Josué e Caleb. Eu creio. 2 cabas fortes, os 2 únicos que vão entrar na terra da promessa, o resto vai morrer tudo, por causa da incredulidade. É maldição, é uma desgraça, não seja incrédulo não. O Senhor, ele resiste ao soberbo, dá graças aos humildes, ele resiste e amaldiçoa o incrédulo, tá bom? Então, jogue fora a sua incredulidade, em nome de Jesus. Versículo 24, diz que o lugar recebeu esse nome, tá? Escol, o local onde eles pegaram o cacho de uva. Agora, a Bíblia cronológica vai nos levar a Deuteronômio 1, versículo 21 ao 24, onde fala, né, que Moisés tinha escolhido aqueles 12, porque os líderes de Israel tinham pedido a ele isso. Embora o primeiro texto que eu li, está lá no vídeo anterior, disse que foi Deus que mandou. Fica aí para você essa questão, comenta aí comigo. Tá? Até aqui, até o momento em que eles chegam em Cades Barneia, são 40 dias depois que eles saíram do Monte do Senhor. Vamos voltar aqui a fita, vamos voltar. Eles saíram do Egito. Não, saíram não, essa expressão é muito errada, a gente usa, mas é errada. Eles foram tirados do Egito. E aí eles passaram 1 ano e 1 mês na terra de Midian, que é Arábia Saudita, em Jabel al-Laus, tá? Ou Jebel Musa, como você queira, o monte de Moisés, ou monte de Deus, tá? De lá, eles agora, depois de 1 ano e 1 mês, eles saíram no sentido de terra de Canaã. Eles param agora em Cades Barneia, que é a fronteira entre Israel e Egito.
E ali, eles agora, no momento da história, mais 40 dias só examinando a terra, os 12 espias. Números 13 e 25 diz que ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles não retornaram, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Eles são grandes, são gigantes, né? Então, também vimos, certas cidades são grandes, e aqui diz, também vimos os descendentes de Enaque, os Enaquins, né? Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os seus habitantes, ou os que vivem nela. Né? Todos os que vimos lá são de grande estatura. Mentira, todos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles também. Né? Tipo assim, eles olhando para nós, eles sentiam que nós éramos uns gafanhotos, e quando nós olhávamos para eles, nós também sentíamos que éramos gafanhotos. Que vergonha, né? Esse mesmo texto você vai encontrar em Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 25 ao 32, 33. Agora eles estão com o relatório. A versão que nós usamos fala do deserto de Zin, né? E sabemos que o deserto de Zin é uma subdivisão do deserto de Parã, por isso que em outra versão não aparece deserto de Zin, diz que Cádiz Barneia está no deserto de Parã. Por que Cádiz é tão importante? Por que Cádiz Barneia virou até tema de canções? É simples, eles vão ficar muito tempo aqui e, sabe, tem muita história sendo contada aí. Também eu quero que vocês entendam, o local era favorável para eles acamparem. Agora, também um local que surge num momento muito decisivo na história dos israelitas. Decisivo em que sentido? Bom, nós vamos tomar posse da terra ou não? A maior parte dos 40 anos eles ficaram ali. É aquele momento em que você fica indeciso. A promessa existe, Deus é fiel, mas eu não estou vendo por onde tomar posse. Então a incredulidade entrou e assolou Israel, de forma que esse seria o momento em que eles iriam ter vitória ou ter derrota. E por causa da incredulidade, eles resolvem então protelar o momento da bênção e começam a dar voltas no deserto. E o Senhor resolve que eles irão ficar rodando até aquela geração incrédula morrer, porque era necessário que surgisse uma outra geração que fosse fiel e cresce na promessa e fosse valente, né, para tomar posse da terra que tinha sido prometida e que seria entregue se eles tivessem ousado crer e assumir a posição deles de vitoriosos, né, de abençoados, de privilegiados, tá certo? Então é isso aí, a incredulidade falou alto e causou sofrimento para eles.